Oi, sexto ano, professor Pedro aqui com mais uma aula. E na aula de hoje, a gente vai falar um pouco sobre os assuntos que são tratados na semana 2 do PET. Então, vocês vão pegar aí o PET, seja impresso, seja no celular, seja no computador, e vão abrir aí na página 98, tá? Que a gente vai começar a trabalhar ele. Na página 98, a gente tem um assunto dessa aula, dessa semana, que são as formas de contagem de tempo. Então, eu vou ler e explicar para vocês esse pequeno texto aqui para dar suporte para que vocês consigam responder as atividades do PET desta semana. Então, vamos lá. A história é o estudo dos seres humanos através do tempo. E é por ele que percebemos as mudanças. Entretanto, cabe aqui alguns questionamentos importantes, como, por exemplo, o que é o tempo? Como sabemos quanto tempo se passou? Como o tempo é dividido? Por que existem essas divisões do tempo? Sempre contamos o tempo da mesma maneira? Certo? São perguntas para vocês pensarem. Não vou colocar as respostas aqui, vou dar respostas, mas para a gente pensar. Porque a história a gente precisa mais pensar do que se preocupar necessariamente com a resposta certa. Mas o importante é procurar as respostas. Trataremos aqui algumas reflexões sobre essas perguntas. Então vamos lá. Imagine se um dia todo o universo parasse. Se nada tivesse em movimento. Nesse caso, haveria tempo. Imagina, gente. A gente sabe que a Terra gira em volta do Sol, a Lua gira em volta da Terra, o sistema solar tá no universo. E se tudo parasse? Será que teria tempo? Tá? A gente só consegue perceber o tempo a partir das mudanças das coisas, dos movimentos, dos sons. É algo natural. O tempo é algo natural. Mas para percebermos as mudanças nesse tempo, os seres humanos criaram formas de contá-lo e de medi-lo. Porque a gente só consegue perceber o tempo, a passagem do tempo, ou que o tempo existe, quando a gente toma algumas referências. Por exemplo, uma das formas mais antigas de se contar o tempo é a ampulheta, que mostra, através da areia passada por um orifício, por aquele buraco. Vocês conhecem o que é ampulheta, né? O tempo que se passou. Podemos medir o tempo de outra forma, pelo movimento dos astros e das estrelas, ou seja, do Sol, da Lua, certo? Do que tem no céu, a gente consegue perceber a passagem do tempo. Sabemos que estamos no meio do dia quando o Sol está exatamente acima de nós, sem criar sombras. Então, na hora que for meio-dia, a gente sai no Sol, a nossa sombra não vai apontar nem para a direita, nem para a esquerda, nem para frente, nem para trás. Ela simplesmente vai ficar embaixo dos nossos pés. Quando ele está a leste, sabemos que está de manhã. Quando está a oeste, sabemos que é de tarde. Quando ele já não está no céu, sabemos que é de noite. O relógio de sol foi criado como forma de medir o tempo dos dias, usando a sombra projetada. Foram os povos da Mesopotâmia que dividiram o tempo em 12 horas. E somente no século XIV é que o relógio mecânico foi inventado. E com a Revolução Industrial, a preocupação com a exatidão do tempo aumentou, pois se contavam as horas e os minutos para entrar e sair das fábricas. Para medir os dias, meses, anos, décadas e séculos, usamos o calendário. Aqui no Brasil, e em grande parte do mundo, é utilizado o calendário gregoriano, conhecido também como calendário cristão, pois tem como ponto de partida o nascimento de Cristo, dividindo assim o tempo em duas grandes eras, antes e depois de Cristo. Gente, isso aqui costuma gerar uma confusão na cabeça de quem está chegando no sexto ano. Como assim? Teve coisa antes de Cristo? Sim, gente. Cristo não foi o primeiro ser humano. A gente não pode confundir Cristo com Adão e Eva na Bíblia. Antes de Adão e Eva, praticamente não tem história na Bíblia, não é? Depois de Adão e Eva que vai ter. Só que entre Adão e Eva e Jesus, por exemplo, aconteceu muitas coisas. Só que o nosso calendário, ele considera tão importante o nascimento de Cristo, que a gente resolveu colocar esse ano, o nascimento de Cristo, como sendo o ano 1 do calendário. Então,
tudo que aconteceu antes de Cristo, a gente coloca um AC antes de Cristo para falar, isso aconteceu 1000 anos antes de Cristo, aconteceu 500 anos antes de Cristo. Tá? Além desse, existem outros calendários. O nosso calendário, gente, não é o único. O mundo inteiro não está no ano de 2021. Tem gente que está em anos muito à frente, tem gente que está em anos muito atrás. Porque Cristo não é importante para todas as pessoas, não tem a mesma importância que tem para nós cristãos, para todas as outras pessoas do mundo. Como, por exemplo, o calendário chinês, que tem o Ano Novo em fevereiro e que agora está no ano de 4.719. Ou seja, se a gente olhar, a gente vai pensar que eles estão no futuro, mas só que eles contam o tempo, os anos, de uma forma diferente. Existe também o calendário judaico, que se baseia no Antigo Testamento e no qual estamos no ano de 5.780. O calendário muçulmano, que se inicia com a migração de Maomé para Medina e no qual estamos no ano de 1441. Existem também outros calendários que não são mais usados, como o Maia, por exemplo. Vocês não vão lembrar, mas em 2012 todo mundo achava que o mundo ia acabar porque o calendário Maia dizia alguma coisa nesse sentido. Essas formas de contar o tempo fazem parte do tempo cronológico. Mas para a história, há também outro tipo de tempo, que é o tempo histórico, que é medido pelas mudanças sociais, culturais e políticas. Ele não tem durações iguais e pode variar de acordo com os contextos em que vivemos. Apesar da possibilidade de dividi-lo de forma diferente, utilizamos como marcos históricos da Europa para nos organizarmos. Dessa maneira, o tempo histórico se divide da seguinte maneira. Então, gente, os historiadores, eles têm muita... como o ser humano já existe há muito tempo, então o que eles resolveram fazer? Eles pegaram a trajetória da humanidade e dividiram ela em pedacinhos, para poder facilitar o nosso estudo. Então, a gente tem, por exemplo, a pré-história. A pré-história, ela começa com o surgimento do ser humano. E ela termina no ano de 4.000 a.C., quando se inventa a escrita. Aí começa uma outra fase da história, que é chamada de Idade Antiga, e que vai até o ano de 476, com a queda do Império Romano Ocidental. Aí, do ano de 476, começa a Idade Média. E a Idade Média, ela vai até o ano de 1453, como vocês podem observar, quando os turcos otomanos, eles conquistam o Império Bizantino, que tinha capital em Constantinopla. Desse ano até o ano de 1789, ocorreu a chamada Idade Moderna. Quando teve a Idade Moderna, ela acabou em 1789 com a Revolução Francesa, dando início à chamada Idade Contemporânea, na qual nós estamos, tá? Então, essa é uma forma bem clássica de organizar o tempo. Agora, vamos aqui, ó. Os anos são agrupados de outras maneiras no calendário. Um agrupamento de 10 anos é chamado de década. Quando se agrupam 100 anos, chamamos séculos. E quando se agrupam 1000 anos, é chamado milênio. Por padrão, utilizamos os algarismos romanos para representar os séculos. Os romanos usam letras no lugar de números e fazem combinações dessas letras para representar os valores. Os números básicos são 1, 5, 10, 5, 100, 500 e 1000. Gente, para representar os outros números, há uma combinação com algumas regras. Não pode repetir a mesma letra 3 vezes. Quando o número menor vem antes, a gente soma os valores. Não, quando o número maior vem antes, a gente soma os valores. Quando o número maior vem depois, a gente faz a subtração. Eu vou colocar um outro vídeo aqui para vocês depois, que explica um pouquinho melhor essa questão, porque o século pega um pouquinho quase todo mundo. Para finalizar o texto, assim, de maneira geral, podemos perceber, acho que está errado, podemos perceber que há diversas formas de se contar o tempo e que elas podem variar de acordo com o local e os elementos culturais de cada povo. Aprendemos também que existe diferença entre o tempo cronológico e o tempo histórico.
Vamos agora para os exercícios. Então tem aqui algumas sugestões de músicas, de poemas, de filmes. Quem quiser, de vídeos, quem quiser, dá uma corridinha lá e dá uma olhadinha nessas indicações. Agora aqui, ó, com base no dia do seu nascimento, escreva as seguintes informações. Em que ano que você nasceu? Em que década que você nasceu? Em qual século que você nasceu? E qual milênio que você nasceu? Vocês vão ter que dar uma pensadinha aí, hein? Para achar o século, para achar a década. Tá? Número 2. Transforme os números em algarismos romanos. Então, o 2, o 4, o 6, o 8, o 9, o 12, o 16, o 17, o 21. Vocês vão precisar aí do vídeo que eu vou colocar para vocês conseguirem responder essa, mas tudo tranquilo, são números bem pequenininhos, bem simplesinhos de fazer. Além do relógio e do calendário, há outras formas de contar o tempo. Na região onde você mora, cite outras duas formas de se contar o tempo. Gente, como que a gente faz para contar o tempo aqui? Tá? Analise as frases abaixo e complete com a palavra correta. No Brasil, utilizamos o calendário que se baseia no nascimento de quem? Os muçulmanos utilizam um calendário diferente, que é contado a partir da migração de... aqui tem que escrever o nome de uma pessoa. O 20 ficou marcado pelas 2 guerras mundiais. O que será que é aqui, hein? O dia é contado a partir do movimento do... E o que será que tem aqui, hein? O astro mais importante da nossa galáxia. Pelo menos o sistema solar a idade está entre a Idade Média e a contemporânea. Vocês vão ter que voltar ali no quadro e achar isso. O tempo, que tipo de tempo que é aquele medido no relógio? Já o tempo se dá por mudanças políticas, sociais, culturais ou econômicas. Tá? Aí aqui na 5 a gente vai fazer um exercício de revisão. Lembra que eu gravei uma aula para vocês explicando como que acha os séculos? Vocês vão fazer isso com os anos que aparecem nessas frases. 1500, 1969, 322, 323, 332, 323 e 1886. E vocês escrevem o século aqui, tá? Qualquer coisa, eu tô lá no grupo, me chamem que eu ajudo vocês com as dúvidas.